Bom dia, meus amores do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, semana passada tivemos a nossa avaliação diagnóstica. E aí, para essa semana, eu pensei em fazer o seguinte: a gente vai fazer uma revisão, uma correção da nossa provinha, né, de geografia. Legal, né? Porque aí você vai identificar, de repente pode lembrar aquilo que você errou, aquilo que você acertou. É uma forma de a gente fazer uma revisão também do nosso assunto. Tá certo? Então tá aí, ó, na telinha, correção da nossa provinha. A gente tem um assunto muito mais voltado para globalização. Veja aí as imagens. Tá vendo aí, né? Os países, o mundo. Então vamos lá. Vamos para a primeira questão. Qual foi a primeira questão? Diz assim: a relação entre a população mundial e o seu crescimento está diretamente ligado a algumas taxas. Sobre a taxa de natalidade, é correto afirmar que, a gente lembra que mortalidade, natalidade, taxa de crescimento da população, tudo isso faz com que o geógrafo, né, a galera que trabalha, por exemplo, no IBGE, no caso do Brasil, faça análise da população, um exemplo da população brasileira. Mas o que é a taxa de natalidade? É correto a gente afirmar o quê? Letra A. Ela tem esse nome em homenagem ao mês de dezembro. Será? Letra B. Ela só acontece no período do Natal. Na natalidade, Natal, será que é isso? Letra C. Ela é a proporção de pessoas que nascem de uma população em um determinado período. Letra D, ela é a proporção das pessoas que não nascem num período de um ano. Ou letra E, ela é o percentual dos que nascem do Natal ao Ano Novo do mesmo ano. Qual será? Então a resposta correta é a letra C. É a proporção das pessoas que nascem, né, em uma população num período de um ano, né, num determinado período. É a taxa de natalidade. Ok? Então vamos para a próxima questão. Segunda questão foi sobre a mortalidade infantil. Marque a alternativa correta. Alternativa A é o número de crianças que morrem antes de completar um ano. É o número de crianças que morrem depois de completarem 2 anos. Indica, letra C, quantos anos, em média, uma criança vive. Letra D, essa taxa não é observada no Brasil, será? E letra C, essa taxa é proibida no Principado de Mônaco. Veja que coisa incrível. Qual é a resposta certa? A correta é a letra A. É o número de crianças que morrem antes de completar um ano. É uma forma de contabilizar a mortalidade infantil. Certo? Próxima questão. Terceira questão. Sobre a distribuição da população mundial, é correto afirmar. Lembra que a gente estudou sobre essa disposição da população no mundo. Então, vamos lá, letra A. Essa população se encontra distribuída de maneira igual. Está tudo espalhadinho igual, né? Letra A. Letra B. A população da Antártica é superior à de São Paulo. Informação importante. Ou a letra C. A cidade de Atlântida tem uma população com muitos imigrantes. Nossa, isso aí é muito relevante. E letra D. Sua distribuição é desigual. Será? E letra E, o primeiro continente a ser povoado é a América. Então, qual dessas é a resposta correta para a distribuição da população? Muito bem, letra D. A distribuição é desigual. A gente vai observar que tem lugares mais populosos, tem lugares pouco povoados, né? Muitas pessoas, poucas pessoas. A gente vai perceber que a distribuição em muitos lugares ela começa no litoral e se estende para o interior, né?
um pouco menos, né, se concentra mais no litoral e por aí vai. Então a distribuição da população no mundo é desigual, galera. Desigual. Ok? Próxima questão. Número 4. Vejam bem. Europa, Antártida, Ásia, África, Oceania e América. Isso aí são o quê? Europa, Antártida, Ásia, África, Oceania, América. Vamos às opções. Letra A. São bandeiras. Tudo isso aí são países. Letra B. Letra C. São cidades. A cidade da Europa, a cidade da Antártida. Letra D. São continentes. E letra E. São mares. O mar africano. O mar da Ásia. Qual desses é correto? A resposta certa está na letra D. Né? Esses são os continentes. Os nossos continentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Europa, continente europeu. Continente antártido. Continente asiático. Continente africano. Né? A África ali tem vários países. Ali não é um país só. A Oceania, aí pega lá Austrália, aquela galera ali. E a América. América do Norte, Central e América do Sul. Então, letra D é a correta. Resposta correta. Próxima questão. Quinta questão diz assim, qual a língua que é falada no Brasil? E a gente vê com a diversidade de continentes desses, né, onde cada continente tem a sua língua. No Brasil, qual é a língua falada? É o português. Herdamos dos nossos, de Portugal. Né, só que a gente tem o nosso jeitinho brasileiro. Né, a gente não fala igual ao português de Portugal, nem o nosso português é tão parecido assim, tem muita semelhança, principalmente no som, mas a nossa língua é o português. Claro que se a gente fosse ter uma língua primeira, a gente podia dizer que a gente também tem um tupi-guarani, né? A nossa primeira, devido à presença indígena aqui, de quando os portugueses chegaram, já tinha gente morando aqui, muitas pessoas, né? Muitos índios. E a língua principal era o tupi. Mas o tupi ele foi sendo substituído. Houve um período na história colonial que se falava muito o tupi e o português. Interessante. Né? Mas é uma língua muito rica que vem e foi ao longo do tempo foi sendo agregada a ela outras línguas, outros dialetos. Né? Então a gente tem a presença de expressões principalmente africanas e indígenas, incorporada ao português. Né? Então, a língua falada no Brasil é o português. E na questão 6, a gente vai falar sobre essa diversidade de religiões que tem no mundo, entre elas a questão da origem do cristianismo. Né? A gente estudou sobre budismo, cristianismo, islamismo. E no cristianismo, que é uma religião muito presente no Brasil, qual é a sua origem? Letra A, será na Índia. Letra B, será na Grécia. Letra C, a origem foi no Oriente Médio. A letra D, a origem foi em Jerusalém. Ou a letra E, a origem foi na Europa. Qual dessas? O correto é a letra D, Jerusalém. Né? Quando a gente fala de cristianismo, que é uma religião messiânica, a gente remete a Jesus Cristo, né? Cristo, cristianismo. E as fontes indicam que Cristo nasceu em Jerusalém, na região. O cristianismo começou em Jerusalém. Né? Próxima questão. Sobre o capitalismo. Tá? E a gente estudou um pouquinho sobre esse modo de produção econômico, político, que é o capitalismo. Então, as suas características são várias. Né? Então, aqui temos algumas. Marque a alternativa errada sobre o capitalismo e suas características. Marque a alternativa que é errada. Então, vamos lá. Primeira alternativa A. É errado dizer que o capitalismo, uma das características é o trabalho assalariado. Letra B, é errado a divisão da sociedade em classes. Letra C, que seria errado,
A busca pelo lucro é uma característica errada. Letra D, a igualdade social. É errado dizer isso no capitalismo. E letra E, a propriedade privada. Está errado também. Então, pelo que a gente estudou, a gente vai lembrar que uma das características do capitalismo é justamente a desigualdade social que ele vai provocar dentro da sua estrutura. Né? Então, a resposta D se refere à alternativa errada. A igualdade social está errado. Né? Todos os outros estão certos. Trabalho assalariado, divisão da sociedade, busca pelo lucro é o que mais é uma das principais, e a propriedade privada também é principal. Então, a igualdade social é que está errada, seria a resposta a ser marcada por vocês. A próxima, 8ª questão. Entre os séculos, olha só, 14 e 16, a Europa vai passar por grandes transformações econômicas. A gente está falando aí da Idade Média, né? Entre a Idade Média e o final, para chegar à Idade Moderna, século XVI. O comércio ele vai ficar cada vez mais intenso. A gente vai ver o que se chama as feiras medievais. E aí vai surgir uma nova classe social, que ao longo do tempo vai se fortalecendo e ganhando, né, poder. Que classe social é essa? Que surge na Idade Média, né, por questões econômicas, né, e através do comércio. Seria a resposta A, os reis, é uma classe social nova. Seria a resposta B, os bispos, essa classe nova de transformações econômicas. Seria a letra C, os burgueses. Seria a letra D, os empresários. Ou seria a letra E, os professores. Hein, galera? Qual? Sim, a letra C, muito bem. Os burgueses, né? Foram comerciantes que se estabeleceram ao redor dos feudos, começaram a criar seu próprio espaço, e eles criaram um espaço de comércio que se tornou uma cidade. E o povo naquela época chamava de burgo. Né? Olha aí, vamos lá para o burgo, né? Onde tem um comércio. Quem é que vive no burgo? O burguês. Né? Ou seja, a burguesia vai ser essa classe social, né? Os burgueses. E aí eles começam com essa atividade comercial e vão se desenvolver ao longo da história como uma classe que vai trazer grandes transformações aí para o mundo. Vamos para a 9ª questão, está quase acabando. 9ª questão. No século XVIII ocorreu uma revolução que iria impulsionar as atividades capitalistas. Aí o capitalismo está bem mais desenvolvido e essa revolução ia dar um upgrade aí. Que revolução foi essa? Marque a alternativa correta. Tá vendo que tem uma dica para vocês aqui, né, observarem. Então, letra A, Revolução Farroupilha. Farroupilha. Letra B, Revolução dos Bichos. Será? Letra C, Revolução Praieira. Bom, tem muita praia aqui, mas lá na Europa acho que não tinha. Letra D, Revolução Industrial. Ou letra E, Revolução Neolítica. Qual dessas é a resposta correta? Dando a dica aqui do desenho, a Revolução Industrial, isso mesmo. Ela vai acontecer na Inglaterra, no século XVI, no século XVII e XVIII, XVI não, né? Vai se desenhando essa revolução impulsionada pela burguesia, né? Que vão se tornar aí os grandes capitalistas, empresários, industriais. E aí a Revolução Industrial ela casa com os ideais capitalistas, tá certo? E essa revolução vai impulsionar a Inglaterra e vai transformar o resto do mundo, né, a partir dela. Bom, a última questão, para a gente encerrar nossa rápida correção e nossa revisão, de uma certa forma, diz assim: a robótica,
a biotecnologia, os computadores, comandos digitais estão presentes em qual modelo capitalista? Quando a gente estudou, a gente viu que o capitalismo ele tem várias fases, né? Capitalismo comercial, mercantil, não sei o que lá, industrial. Então, qual desses é? Então, vamos lá. A alternativa A, capitalismo comercial, será? Robótica, biotecnologia? Ou ela está ligada à letra B, capitalismo mercantil? Ou capitalismo informacional? Poxa, que nome diferente, né? Ou até mesmo capitalismo financeiro, né? Computadores, comandos digitais. E letra E, capitalismo industrial. Então, qual dessas seria a resposta correta? Pananã, pananã, capitalismo informacional. Beleza? Vem um pouco de informática, né? Tem a ver, sim. Esse capitalismo é o último modelo capitalista, que é o modelo com mais tecnologia, que é o modelo mais recente, né? Que é o chamado informacional e que está presente em nossas vidas, né? Na nossa maneira de viver, principalmente aqui no Brasil também, né? Capitalismo informacional. Então, quando vocês ouvirem falar sobre robótica, biotecnologia, computadores, comandos digitais, internet, rede social, tudo isso é uma fase, um modelo capitalista chamado capitalismo informacional, né? Tecnologia pura. Ok, galera? Então essa foi uma rápida revisão, uma rápida correção da nossa provinha, para que você lembre desses conteúdos. Vamos continuar estudando. A gente vai trabalhar com vocês naqueles conteúdos em que vocês tiveram mais deficiência, para depois a gente ver como vai ficar a nossa situação. Um beijo para todo mundo, saudade de todos e até a próxima. Tchau, galera.